Bom dia, pessoal do oitavo ano. Hoje vai a explicação da página 64, que já, na verdade, a página se auto-explica, mas vocês vão reparar que eu vou acabar dizendo tudo que está escrito lá, mas só por dizer de novo vai ficar tudo mais claro. Acreditem nisso. Vocês podem até verificar. As frases que eu escrevi na nossa lousa são as frases que estão lá. Eu vou dar umas dicas gerais e vou explicar a página 64, a página 65 e a página 66. Então, começando, pessoal, o título da página diz assim, ó, classificação das expressões algébricas. Quando a gente fala sobre classificar, é dar classe a algo, a primeira coisa que eu penso é separar coisas por grupos por suas características. Então nós vamos agora, já sabemos o que é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é uma expressão cheia de números e letras, beleza? Que vai, no final vai dar um resultado se você substituir a letra por algum valor. Por exemplo, aqui na lousa nós temos o 5x mais 12. É uma expressão algébrica. O que ela representa? Ela representa o quíntuplo de um número que eu não sei, de uma variável, somado com 12. Ah, mas o que ela significa? Para nós, nada. Mas poderia ser uma situação que fosse utilizada essa expressão. E eu posso calcular depois o valor numérico dela. Mas para nós hoje, o mais importante é vocês separarem que aqui na lousa eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 expressões algébricas. Beleza. E nós vamos classificá-las, nós vamos começar a mandar elas para os locais corretos, baseados em dois tipos de classificação. Primeiro aqui, ó. Primeiro tipo de classificação, ou a expressão é racional ou a expressão é irracional. Se vocês lembram bem, nós já falamos sobre o que são números racionais e irracionais. Números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Eles geralmente são ou decimais exatos, ou dízimas periódicas. É isso, né? Ou decimais exatos ou dízimas periódicas. Porque se for dízima não periódica, não adianta. Ou ele é um número inteiro, né? Por que eu falei disso? Porque aqui vai ser a mesma ideia. Quer ver? Expressões algébricas irracionais são as que contêm variável ou variáveis no radicando, dentro da raiz. Então, ó, são expressões que contêm as letras dentro de uma raiz. Se você ver letra dentro da raiz, opa, expressão algébrica irracional. Já coloco aqui no quadrinho vermelho. Se quiser já pode até ir imaginando como é que vai ficar. E quais são as expressões algébricas racionais? São as que não têm, variável ou variáveis, letra ou várias letras no radicando, não tem letra dentro da raiz. Mas professor, você falou que tem a ver com número racional e irracional. E tem, sabia? Por exemplo, nós vamos começar a classificar e eu vou mostrar conforme a gente vai classificando, pode ser? Eu queria que vocês pegassem o caderno de vocês agora, façam um bloquinho assim escrito expressões algébricas irracionais, expressões algébricas racionais. Pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos, antes de mim. Olhem para essas 10 expressões e vão encaixando elas no lugar certinho. Quais são irracionais e quais são racionais. Pausem o vídeo e boa sorte. Bom, eu espero mesmo que você tenha conseguido, mas se você não conseguiu, não tem problema nenhum, fará comigo agora, hein? Eu basicamente vou recortando, ó. Então, primeira expressão, recortando. Primeira expressão, 5x mais 12, ela tem letra dentro de raiz? Se você olhar, ela não tem nem raiz. Se ela não tem raiz, ela não tem como ter letra dentro da raiz. Então, recortando, ela é uma expressão algébrica, racional. Por que racional? Porque ela não contém variável no radicando. Nem tem radicando, né? Segunda, que já posso arrastar. Bom, 7x menos raiz de 14. Ela tem raiz. E aí a pessoa já vai direto, tem raiz. Cuidado! A definição é: irracional é quando tem letra dentro da raiz, é quando tem variável dentro da raiz. Então não é porque tem raiz que ela é irracional. 7x menos 14. Se você olhar bem, a letra dela não está dentro da raiz. Então ela continua sendo uma expressão, racional. Próxima. 7x menos 2y. 7x menos 2y não tem raiz aqui. Se não tem raiz aqui, expressão racional. Eu já vou direto pro não, ó. Não tem raiz, não tem letra na raiz. Próximo. 8 menos 2a sobre a raiz de 61. O professor tem raiz, mas
não tem letra dentro da raiz. A letra está no numerador, não está nem na raiz. Então, opa. Aqui. Próximo. 78z menos 4 sobre y mais 2. Não tem raiz. Se não tem raiz, não tem letra na raiz. Continua sendo expressão racional. Próximo. 8 terços de x tem raiz? Não tem raiz. Se não tem raiz, continua sendo uma expressão... Vou parar aqui agora. Uma expressão racional. Próxima. Raiz de p vezes x mais 7. Opa, tem raiz. E a letra está dentro da raiz? Tá, então ela é uma expressão irracional. Próxima. 7x menos 2z. Aqui eu coloquei esse, porque sempre vai ter aquele aluno falar assim, e agora, professor? Agora eu te peguei, porque agora tem letra fora e tem letra dentro da raiz. Mas vai pela definição. Vamos pela definição, que aí não tem como você se enganar. Interprete o texto objetivamente. Então, lê o texto com as palavras do texto. Ele diz assim, ó. Expressões algébricas irracionais são as que contêm variável no radicando. Tem variável no radicando? Tem. Então não importa o que não tem. Não importa a letra que está fora. Ah, professor, aqui tem e não tem. Não. Aqui tem letra no radicando. O x estar fora não significa que não tem letra no radicando. Entenderam? Então o que pesa aqui é tem letra no radicando. Então é uma expressão irracional. Se você olhar na outra definição, ó. Expressões algébricas racionais não podem ter variável no radicando. Ah, professor, não podia classificar meio a meio? A parte do 7x eu classifico como racional e a parte do menos 2 da raiz de 2z eu coloco como irracional? Se fossem duas coisas separadas, você pode falar assim, ó, esse termo é um termo racional e esse termo é um termo irracional, mas juntos eles se tornam um termo irracional, beleza? Próxima. 8m sobre 2 raiz de z, mesma ideia. Tem letra no radicando e tem letra fora do radicando, mas como tem letra no radicando, já torna irracional. E a última, 8m ao cubo menos 9 sobre 7z mais 1. Não tem raiz, se não tem raiz, opa, desculpa. Não tem raiz, se não tem raiz, vem pra cá. Bom, beleza, das 10 que eu passei, 7 eram racionais e 3 eram irracionais. Até aqui tudo bem a primeira parte da classificação? Eu copiei exatamente o que dizia lá e eu só olhei assim, ó. Tem raiz com letra dentro, irracional. Não tem raiz ou tem raiz, mas não tem letra dentro, racional. Beleza, está aqui. Agora eu vou explicar a parte que eu falei sobre tem toda a relação com o número racional e número irracional. Se vocês pegarem, vou pegar aquela ali, aquela do 7x menos 2z. Se você trocar o z por um número, a maioria dos números que você tentar trocar ele, vai dar, essa expressão vai acabar um número irracional. Pode testar. Ah, eu vou trocar o z por 1, por exemplo. Vou trocar o z por 1. Se trocar o z por 1, vai ficar raiz de 2 vezes 1, vai ficar raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional. Trocar o z por 3. Por 2 isso aqui vai dar 4, vai dar raiz de 4, vai dar 2. Beleza. Mas trocar o z por 3, vai dar raiz de 6, irracional. Trocar o z por 7, raiz de 14, irracional. E assim vai. Então esses que tem raiz com letra, você pode trocar ele pela maioria dos números, ele vai se transformar num número irracional. É daí que veio a ideia. Bom, daí você fala, professor, mas por que você fez um tubinho que continua? Porque agora continua a explicação. Se você continuar na classificação, agora nós vamos classificar essas expressões algébricas racionais. Então, ó, primeira coisa, é um grupo gigantesco. Imagine que desse na mão de vocês, vocês são trabalhadores e deram na mão de vocês todas as expressões algébricas no mundo, que na verdade são 10 expressões algébricas. Estão aqui na luz, pronto. E falaram para vocês, primeira coisa, eu quero que você separe entre expressão algébrica irracional e expressão algébrica racional. Já fizemos isso, beleza. Só dentro das racionais, elas têm duas classificações. Então, ó, não tem nas irracionais. Nas irracionais é só irracional e pronto. Nas racionais existem duas classificações. Então, ó, vou ler de acordo com a apostila, hein? Tá aqui, eu coloquei aqui a explicação. Expressões algébricas racionais inteiras, tá lá, já tem que ser racional para ser racional inteira, é quando ela não possui letra, variável, variáveis, no denominador. Então, ó, eu vou olhar para elas. Se eu ver letra no denominador, eu vou falar que ela é expressão algébrica racional fracionária, porque ela tem letra. Se eu não ver letra no denominador, só importa o denominador. Então ela é inteira. E é só isso, pessoal. Então eu vou aqui em cima,
E eu vou recortar de novo, vou começar a recortar. Então, ó, a primeira expressão, 5x mais 12. Ele vai descendo, 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 descendo. Chegou aqui, vai se perguntar, tem letra no denominador? Daí você olha, professor, não tem denominador. Tem sim. O denominador quando não tem nada é 1. Então, tem letra no denominador? Denominador? Não. Se não tem, ela é uma expressão algébrica racional inteira. Olha a classificação dela. Ela é uma expressão, expressa algo. Ela é algébrica porque tem letra. Ela é racional porque ela não tem letra na raiz. E ela é inteira porque ela não tem letra no denominador. Viram o quanto que ela ganhou de classificação? Eu lembro das aulas de biologia. Quando a gente ia classificar os seres. Meu, que doido isso aqui. 7x menos raiz de 14. Vamos descer ele, desceu, desceu, desceu. Chegou lá. Daí vamos lá. Eu já sei que ela é uma expressão racional porque ela não tem letra na raiz. Mas ela tem letra no denominador? Bom, não está mostrando o denominador. O denominador é 1. Então, opa, não tem letra. Ela é racional inteira. 8/3 de x. Vem pra cá. Tem letra no denominador? Não. O denominador aqui é 3. Então, opa, pronto. 7x menos 2y. Vamos descer. Chegou até aqui. Tem letra no denominador? Tem, professor, tem aquele x. Não, tem aquele y. Ah, mas e o número? Não importa, não tem nada a ver com o número. A nossa classificação tem a ver com as letras. A classificação de expressões algébricas, nosso foco está nas letras. Tem letra no denominador? Tem, então beleza. Ela é uma expressão algébrica racional fracionária. 8m ao cubo menos 9 sobre 7z mais 1. Chegou até aqui. Tem letra no denominador? Tem, esse 7z, olha o z. Então, fracionário. 8 menos 2a sobre raiz de 61. Desce daqui. Ô, professor, tem denominador agora. Mas tem letra no denominador? Ah, mas tem raiz. Não importa. Tem letra. Não, então ela é natural, ela é racional inteira. E o último, 78z menos 4 sobre y mais 2. Quem reparou que ela tem letra no denominador? E vem pra cá. E agora, se vocês pegarem aquela página 65 e falar assim, classifique, ou você vai marcar xzinho nas que são irracionais, essa aqui seria xzinho nas irracionais, essas três são as irracionais. Ou você vai marcar xzinho se ela é racional inteira, sem letra no denominador e sem letra na raiz, ou você vai marcar xzinho nas racionais fracionárias. E dando sequência a esse conteúdo, pessoal, o próximo conteúdo tem tudo a ver, porque quando você consegue classificar uma expressão, você começa a pensar agora sobre a condição de existência de suas letras. Quando você coloca letra numa expressão, cuidado. Eu sei que a letra é uma variável, você fala assim, pode trocar o x por qualquer valor. Será que eu posso trocar o x por qualquer valor sempre? E aí eu vou falar pra vocês. Vamos estudar cada caso, tá? Eu vou separar esses 3 bloquinhos. Eu vou ser muito honesto com vocês. Não importa tanto o que você descobriu sobre a classificação. A classificação vai só nos ajudar um pouquinho na parte de saber se a letra está na raiz, se a letra está no denominador. Mas eu vou ser muito honesto. O nosso foco agora é olhar para a expressão e nos perguntarmos, a letra que está ali, pode ser x, y, z, tanto faz. Aquela letra, ela pode ser todos os números positivos? Ela pode ser todos os números negativos? Ela pode ser zero? Beleza? E aí, eu vou olhar com vocês e vou explicar quais são os 3 casos de condição de existência que nós vamos focar, tá? Primeiro caso, as expressões algébricas racionais inteiras. Vou pegar a primeira aqui, ó. 5x mais 12. Pessoal, eu posso trocar o x ali por qualquer número positivo? Vamos fazer um teste? Posso trocar por 100? Vai ficar 5 vezes 100 mais 12, 5 vezes 100, 500 mais 12, 512. Deu um número. Não importa se deu um número positivo, deu um número. Então beleza. Eu posso trocar o x por menos 1000? Vamos ver. 5 vezes menos 1000 vai dar menos 5000, mais 12 vai dar menos 4988. Deu um número? Deu. Eu estou fazendo um número alto, ou número muito alto, ou número muito baixo, mas não faz diferença. Posso trocar o x por 0? Posso. 5 vezes 0 dá 0, mais 12 vai dar 12. Peraí, professor.
Por qual número que você não pode trocar o x? E aí que tá. Nessas expressões que são inteiras, que são, além de ser expressões algébricas, racionais e serem inteiras, você pode trocar a letra pelo número que você quiser, que vai dar uma resposta. E quando eu digo que vai dar uma resposta numérica. E eu vou, só vai ficar claro isso nas próximas, quando a gente for falar das fracionárias ou das irracionais, que ali não vai dar resposta numérica sempre. Então aqui, ó, se perguntasse, qual é a condição de existência desta expressão de 5x mais 12? E a resposta seria o x. Opa. A resposta seria o x pertence aos números reais. Opa. Aos números reais. Sabe o que significa isso? Eu disse o seguinte, não tem uma restrição. Você pode trocar o x por um número positivo, você pode trocar o x por um número negativo, você pode trocar o x por zero. O x pode ser qualquer número real. Tanto racional quanto irracional funciona. E aqui é muito importante. Nesta expressão, eu também posso. Sabe por quê? Porque o x não está na raiz, então não tem uma condição ali na raiz, e o x também não está no denominador. Então aqui, se eu perguntasse qual é a condição de existência nessa expressão aqui? X não está na raiz? Não. O x não está no denominador? Não. Então aqui também a condição de existência seria x pertence a qualquer número real. O x é um número real. E nessa daqui, professor? Essa aqui, ó. 7x menos raiz de 14. A raiz de 14 não é um número racional. Não importa. O importante é o nosso x. Eu posso trocar o x por um número, qualquer número, multiplicar por 7 e tirar a raiz de 14 e vai continuar sendo um número. Então o x pode ser... Opa! O x aqui também é um número real. E na última, também. Como a letra não está nem no denominador e nem na raiz, você pode trocar ela por qualquer número e ela só tem que ser um número real. Na verdade, sim. A restrição dela é ser um número real. Eu juro pra vocês que ainda vai estar confuso, eu sei disso. Mas agora eu vou mostrar os casos que a resposta não é, que a condição de existência não é qualquer número real. Eu vou apagar aqui, pessoal. Só esse quadro para não ficar muito poluída a lousa. E agora eu quero que vocês foquem aqui, ó, nestas expressões. Primeira expressão. 7x sobre 2 menos y. E aqui eu vou mostrar para vocês que se a expressão for ou racional, fracionária ou irracional, vai ter condição de existência sim. E a condição de existência não vai ser só todos os números reais. Então vamos lá. Eu quero que vocês foquem na letra que está ou na raiz ou no denominador. Aí a outra letra, professor? A outra letra não importa. Então se eu fosse olhar aqui, ó, 7x sobre 2 menos y. Eu vou olhar primeiro para o x, que é a parte que não importa, né? O x está na raiz? Não. O x está no denominador? Não. Se ele não está na raiz, não está no denominador, então a condição de existência do x é x pertence aos reais, que nem eu falei no último exercício. Agora olha para o y. O y está na raiz? Não. O y está no denominador? Está. E aí, existe um mandamento matemático, que nós vimos desde o 6º ano, daí a gente viu de novo no 7º, a gente vai rever de novo no 8º. Se a rever é de novo, né? A gente vai rever no 8º. Presta atenção, jamais dividirás por zero. Você não pode dividir um número por zero. Ah, mas professor, e daí? Não está dividindo por zero? Então, aqui eu vou perguntar para vocês, eu posso trocar o y por qualquer número, tanto positivo quanto negativo? Será que eu posso? Faça um teste. Troquem o x por 1 e troquem o y por 2. Faça um teste mental. Se você fez e ficou assim, ó, trocando o x por 1, 1 vezes 7, 7. E o y por 2, 2 menos 2, 0. Opa, isso para matemática é algo impossível, é algo que não existe, que não faz parte do nosso conceito numérico. Então, quem reparou aqui que existe uma condição, uma restrição para os valores de y? Aqui, por exemplo, a restrição é o y não pode ser 2.
Professor, e como é que você descobre isso? Bom, agora eu vou dar uma dica. Você vai anotar no cantinho assim, você vai anotar assim, ó. Pega as anotações, eu sei que tem alguns alunos que fazem anotações, então anota assim, ó. Quando for uma expressão algébrica, racional, fracionária, eu poderia escrever só a expressão fracionária, mas vamos colocar tudo aqui. Então, ou seja, vou até pôr um parênteses. Quando tem letra no denominador. Pronto, agora ficou mais claro. Sempre que você vir uma expressão que tem letra no denominador, você vai fazer o seguinte, você vai lembrar dessa frase, ó. O denominador tem que ser diferente de zero. Professor, você escreveu igual. Calma aí. Calma. Pronto. O denominador tem que ser diferente de zero. E se você lembrar disso, qualquer condição de existência vai ficar fácil. Então como é que eu faço daqui, professor? Como é que eu faço desse exercício? Você vem aqui e você vai olhar para ela e falar assim, opa, expressão fracionária, o denominador, quem é o denominador? 2y, 2 menos y, né? Ele tem que ser o quê? Diferente de zero. E isso, pessoal, isso é uma, entre aspas, tá? Equação de primeiro grau. Na verdade é uma inequação de primeiro grau, mas a gente pode fingir que é uma equação. Por que eu falei isso? Porque você pode resolver como se fosse uma equação. Letras para um lado, números para o outro. Ó, passo 2 para cá, vai ficar menos y é diferente de menos 2. Multiplica dos dois lados por menos 1 de cabeça. Y é diferente de 2. E pronto, pessoal. Estas são as condições de existência desta expressão algébrica. Então, o que é dar uma condição de existência para uma expressão? E várias vezes, se você pegar uma apostila de colegial, as expressões já vão ser dadas com a condição de existência no cantinho. Vocês já viram uma condição de existência no passado, até esse ano, e eu falava, pessoal, isso daqui é uma coisa do exercício, é um parâmetro do exercício, não é importante para nós. Porque não era importante mesmo. Mas para vocês é importante saber agora como é que o exercício fazia para dar a condição. Então, o que é dar uma condição de existência de uma expressão algébrica? É você falar para a expressão quais valores aquela letra pode ter. Se a letra não está na raiz e não está no denominador, a letra pode ser qualquer número real. E você vai escrever o quê? Ela pertence aos reais. Se a letra estiver no denominador, você vai fazer esse teste aqui, ó. Você vai falar, o denominador tem que ser diferente de zero, e a sua resposta vai ficar no final mais ou menos daqui, ó. Y diferente de 2, podia ser y diferente de 10. Sempre a letra diferente de algum número, beleza? Farei mais um, professor. Calma, pessoal. Calma que eu farei mais um. Na verdade, farei mais dois. Farei esses dois. Vocês se incomodam? Espero que não, mas eu vou apagar esse pedaço porque eu não gosto muito da lousa poluída. E já está muito poluída. Pronto, deletei. E agora eu vou recortar esta expressão, ó, para a gente estudar ela. Pronto. Esta expressão, vamos dar a condição de existência do M e a condição de existência do Z. Porque quando você dá a condição de existência, você tem que dar a condição de existência de todas as letras, tá bom? Então, ó. 8m ao cubo menos 9 sobre 7z mais 1. Primeiro pensamento, vou olhar para o M. Olhando para a letra M. Ela está na raiz? Não. Ela está no denominador? Não. Qual é a condição de existência dela? Todos os números. Então como é que você escreve? Espero que você já tenha reparado que a condição de existência do M é M pertence aos reais. Eu sinto que agora está ficando mais claro, não está? Está ficando mais fácil? Até aposto que alguns de vocês já falou antes de eu fazer. E do denominador? E o Z? O Z está no denominador. Ó, quando for uma expressão algébrica racional fracionária, quando tem letra no denominador, e tem letra no denominador, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, ó, eu não vou falar que o Z é diferente de zero. Eu vou falar que 7z mais 1 tem que ser diferente de zero. E resolvo como se fosse equação de primeiro grau. Letras para um lado, números para o outro. Vai ficar assim, ó. Letras para o lado. 7z diferente de menos 1. Passei 1 para o outro lado. E passo 7 dividindo. Z é diferente de menos 1/3. Esta é a condição de existência do Z. Esta é a condição de existência do M. Então, nesta expressão, qual é a condição de existência dessa expressão?
essa expressão existe para qualquer número para o m, mas o z tem que ser diferente de menos 1/3. Qualquer outro valor funciona, menos o menos 1/3. Entenderam? E é verdade isso aqui. Se você trocar... me perdoem. Aqui é menos 1/7. Já me corrigindo ao vivo, hein? Ao vivo não, porque é editado esse vídeo. Então, ó. O z não pode ser menos 1/7. E... Pera aí. O que significa isso? Se você trocasse essa expressão, o m por qualquer número, tanto faz. Mas se você trocar o z por menos 1/7, chegou numa coisa, chegou no denominador zero. Porque, ó, 7 vezes menos 1/7, 7 vezes 1/7 dividido por 7 vai dar 1. Vai ficar negativo, menos 1. Menos 1 mais 1 mais 1 vai dar 0. Repararam então que é o único número que zera esse denominador e nós não podemos ter zero no denominador? Então é isso. Bom, fiz esse exercício. Vou fazer mais um. Pronto. Vou fazer esse agora, ó. Prontinho, coloquei ele aqui. 78z menos 4 sobre y mais 2. Eu vou dar a condição de existência do z e a condição de existência do y, hein? O z está na raiz? Não. O z está no denominador? Não. Já apareceu a resposta para vocês? Já. Ótimo. O z é qualquer número pertencente aos reais. Acertou. Reais. R aqui. E o y, professor? O y está no denominador. Se tem letra no denominador, quando tem letra no denominador, o denominador todo, y mais 2, tem que ser diferente de 0. Então o y tem que ser diferente de menos 2. Tá aí, pessoal, tá feita a condição de existência. Vai fazer mais um, professor? Farei mais um. Farei mais um por desencargo da minha consciência. Me perdoe, mas tenho que fazer. Porque vai acontecer isso, tá bom? Talvez não na apostila, mas vai acontecer. Vou colocar um agora na minha cabeça aqui que surgiu. E se fosse assim, ó. 8 menos x sobre x mais 12. Pronto. Eu queria colocar um que aparecesse a letra no numerador e a mesma letra no denominador, para mostrar para vocês. Bom, aqui a gente vai dar condição de existência para o x. E você fala assim, professor, e agora? O x está no numerador, o x está no denominador, o que eu faço? Bom, se eu fosse analisar só o numerador, eu ia falar, o x está no numerador e está fora da raiz, então o x pertence aos reais e estaria correto. Então até agora a gente tem o seguinte, para o numerador, o x tem que ser qualquer número real. Vou segurar isso na minha cabeça, beleza? Só que para o denominador, então x mais 12, tem que ser diferente de 0. Então o x tem que ser diferente de menos 12. Aqui tudo bem? Daí você fala, professor, mas e agora? As duas respostas? Não. Você vai dar a resposta mais restritiva e de preferência, aqui englobe as duas. Como assim? Lá em cima você falou que o x pode ser qualquer número, concorda? Sim. Se você disse que ele pode ser qualquer número, você acabou dizendo que ele pode ser menos 12. Só que lá embaixo, no denominador, você falou que ele não pode ser menos 12. Então a resposta final tem que ser a mais restritiva, tem que ser a que tira mais coisas. Então a resposta final é x não pode ser o menos 12. Professor, mas eu não poderia dar a resposta de cima, x pertence aos reais? Não, porque você acabaria permitindo aparecer o menos 12 no lugar do x, e ele não pode ser menos 12. Entenderam? Então, é meio que eu falar que essa parte aqui de cima eu vou ignorar, porque eu vou trabalhar com a parte de baixo. Eu vou trabalhar com a restrição. Fechou? Espero que tenha ficado claro. Então, quando você falar que a expressão é uma expressão algébrica racional fracionária, foco aqui, beleza? Denominador diferente de 0. Agora, vamos para o último tópico da aula de hoje. Expressão algébrica irracional. As irracionais elas têm a particularidade de ter letra na raiz. Então eu vou pegar primeiro essa daqui que é mais fácil. Olhem bem para essa expressão. Vamos dar a condição de existência do x e do z. Primeiro a condição de existência do x. O x está na raiz? Não. O x está no denominador? Não. Se não está nem na raiz nem no denominador, o que a gente vai falar dela mesmo? O x pertence aos reais. Acabou. O x é qualquer número real. Pode trocar o x por qualquer número e vai dar certo.
E o z, professor? E agora eu vou falar com vocês sobre outra coisa que na verdade não é um mandamento, mas é uma coisa muito importante para nós. Tudo que está dentro de uma raiz tem que ser um número positivo para a resposta ser numérica. O que significa isso? Se eu perguntar para vocês qual é a raiz de 4, você vai falar 2. Qual é a raiz de 81? 9. Mas se eu te perguntar qual é a raiz de menos 25, e até o nono ano, na verdade até o terceiro colegial, você vai falar não tem. E eu não vou te dar errado, porque você está certo, não tem raiz numérica. A raiz de menos 25 é para nós matemáticos, para o terceiro colegial, é um valor imaginário. Então não é um número real. Então assim, ó, qual é a restrição das coisas que estão dentro da raiz? Não da raiz, do radicando, da parte de dentro da raiz. O radicando tem que ser positivo ou zero, tem que ser maior ou igual a zero. Então eu vou escrever aqui, vamos aquela anotaçãozinha que alguns alunos gostam, né, anotação. Então, ó, quando tivermos uma expressão algébrica irracional, vamos por aquele parênteses, letra no radicando, espero que esteja claro o que é a parte de radicando, a parte de dentro da raiz. O radicando deve ser maior ou igual a zero. Calma, deixa eu pôr igual aqui para não ficar, para ninguém falar que eu esqueci. Agora sim, maior ou igual. E o que significa isso, professor? Como é que vai funcionar? Bom, vai funcionar assim. Tem letra no radicando? Tem. Então o radicando, você não vai olhar para a letra, você vai olhar para o radicando. Quem é o radicando? 2z, professor. É isso mesmo. O radicando tem que ser maior ou igual a zero. Ah, professor, mas como é que eu resolvo uma inequação? Igual se fosse uma equação. Física é uma equação. Letras para um lado, número para o outro. Já estamos. 2z maior ou igual a zero. Passo 2 dividindo. Então o z tem que ser maior ou igual a 0 sobre 2. Então o z tem que ser maior ou igual a zero. E aqui um cuidado. Eu não eliminei um número das possibilidades de z. Eu eliminei metade da reta numérica. Ou seja, o z só pode ser de 0 para cima. De 0 para baixo, menos 1, menos 2, menos meio, menos qualquer número negativo, não pode. E é verdade, ó, se você trocar o z por um número aqui negativo, que seja menos 0,1, 2 vezes menos 0,1 daria menos 0,2. Tem raiz? Não tem raiz de número negativo. Então acabou. Então qual seria a resposta aqui, professor? O x pertence aos reais e o z tem que ser maior que zero. Beleza? Vou fazer a próxima, hein? Espero que esteja claro. Qualquer coisa você pausa o vídeo e vai fazendo. Vou fazer isso daqui agora, ó. Que também é tranquilinho. 8m sobre 2 raiz de t. Primeira coisa, vou olhar para o m. M está na raiz? Não. M está no denominador? Não. O que o m tem que ser então? Qual a condição do m? O m tem que se pertencer aos reais. Beleza? Agora eu vou olhar para o t. O t está na raiz? Tá. Opa! Se tem letra na raiz, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Quem é o radicando aqui? Aqui o radicando não faz parte do 2. O 2 não faz parte do radicando. Quem é o radicando? O t. O t tem que ser maior ou igual a zero. E acabou. Pronto. E não pensem que é sempre assim, tá? Às vezes vai dar maior ou igual a 2, maior ou igual a menos 7, maior, entendeu? Por que nesse caso aqui deu maior ou igual a zero também? Uma coincidência. Porque na verdade é uma expressão que os valores negativos não vão dar certo. Só uma coincidência. Agora, vamos para o terceiro. Vou apagar aqui. Vou pegar o terceiro. Aqui o terceiro tem uma particularidade gigantesca. Porque agora, olha aqui. Eu tenho duas letras e as duas estão na raiz. Não estão no denominador, estão na raiz. Então, na verdade, aqui o que eu tenho é o seguinte. O radicando p vezes x mais 7. Isso tudo, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. O máximo que eu posso concluir aqui é o seguinte. P vezes x tem que ser maior ou igual a 0 menos 7, que vai dar menos 7. Então, ó, aqui eu já posso ver algumas coisas, né? O p vezes o x tem que ser maior do que um número, maior do que menos 7. Bom, se o p for um número positivo e o x for um número positivo, já está ótimo. Se o p for um número negativo e o x for um número negativo, menos que menos vai dar mais, então já está ótimo também.
Se o P for um número positivo e o X for um número negativo, aí vai ter um problema, que vai poder dar um número menor do que menos 7. Repararam isso aqui? Mas o nosso foco até aqui foi a nossa conclusãozinha. O produto de P por X tem que ser maior ou igual a menos 7. Porque eu não posso restringir o X. O X pode ser qualquer número. Pode ser mesmo. Só que se o X for 100, o P não vai poder ser qualquer número. E o P não pode, se o P for fixo, o X não vai poder ser qualquer número. Então, na verdade, o que eu posso concluir é que o P vezes o X tem que ser maior ou igual a menos 7. E farei mais um, por desencargo da minha consciência, farei um assim, ó. Cria aqui agora, vamos lá. 2x menos a raiz de 3 mais 2x. E esse? Bom, vou até pôr menos aqui. 3 menos 2x, para ficar até mais interessante. Bom, primeira coisa, vou olhar para esse x aqui. Esse x está na raiz? Não. Esse x está no denominador? Não. O que eu posso concluir então? Condição de existência, x pertence aos reais. Mas eu tenho um x dentro da raiz. Então eu vou ter que analisar esta condição de existência. Então eu vou ter que falar que o radicando 3 menos 2x, é só o radicando, não pega o sinal de fora. E isso tem que ser maior ou igual a zero. E por que você fez essa, professor? Porque eu vou falar para vocês, ó, nós vamos resolver como se fosse equação de primeiro grau. Então eu vou passar letras para o lado esquerdo, números para o lado direito. Vamos lá. Menos 2x tem que ser maior ou igual a 0 menos 3. Menos 3, passei o menos 3 para cá, beleza. E aqui, eu não posso passar o menos 2 dividindo, pessoal, não pode. Você tem que fazer uma coisa que a gente aprendeu no passado. Você vai multiplicar por menos 1 dos dois lados e você vai trocar todos, ó, todos os sinais. E quando eu digo todos os sinais, ó, o 2x é negativo, ficou positivo. Vocês imaginam que eu multipliquei por menos 1 dos dois lados, tá? O menos 3 é negativo, ficou positivo. O maior ou igual virou o menor ou igual, pessoal. Tem que trocar todos os sinais. E agora eu posso finalizar. X é menor ou igual a 3 meios. Pronto. Então, qual é a condição de existência, professor? O x tem que ser um número menor ou igual a 3 meios. Se ele for um número maior que 3 meios, acabou. Isso aqui vai dar um número negativo. Pode testar. Quer ver um número maior que 3 meios, maior que 1,5? 2. Troca x por 2. Vai ficar 3 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 3 menos 4 vai dar menos 1. Opa, deu negativo. Bom, pessoal, espero que com essa explicação vocês consigam, às vezes, arrumar a questão 2 da página 66. E, para finalizar, só vou ler com vocês a questão 3. Eu não vou fazer, mas eu vou ler, porque às vezes só de eu ler com vocês, acabou, ficou muito mais claro. Dado o conjunto A igual a 0, 2, 3, 5 e 12, então, o A são os números 0, 2, 3, 5 e 12. E a expressão x sobre a raiz de 5x menos 25. Olha aqui essa expressão, hein? Diga para quais valores de A que a expressão não é um número real. Pessoal, tem duas maneiras de fazer. A primeira maneira é você ir trocando, testando. Troca o x por 0 e vê se vai dar um número real. Vai ver se não vai dar tipo, uma coisa estranha, tipo o número dividido por 0. Se der um número dividido por 0, não existe. Se der uma raiz negativa, não existe. Então você pode ir trocando. Troca o x por 0, troca o x por 2, troca o x por 3, troca o x por 5, troca o x por 12. Essa é uma possibilidade, tá? E existe aquele aluno que vai tentar aplicar o que acabou de aprender. Será que você consegue? Será que você consegue fazer esse desafio? Você pegar essa expressão aqui, ó. Será que você consegue me falar que tipo de expressão é essa? Se ela é uma expressão racional ou irracional? Se ela é uma expressão fracionária ou inteira? E se você conseguiu fazer isso, você vai reparar que aqui existe uma condição de existência para o x. Será que você consegue descobrir qual é a condição de existência do x? Bom, boa sorte, pessoal. Até mais. Boa aula. E eu vou pedir para vocês, quem assistiu o vídeo até agora, manda para mim, quando você for mandar as resoluções corrigidas, manda a palavra tijolo com azeitona.
palavra não, né? A expressão tijolo com azeitona. Por quê? Porque eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final e se você tiver dúvida, eu vou saber o seguinte, que foi a explicação você assistiu. Beleza? Até mais.